Vocês lembram lá de Gênesis 12, no final, a imagem do Abraão saindo do Egito? Abraão estava como cativo no Egito e ele é libertado por Deus, apontando para o que viria a acontecer futuramente. E aí, o que acontece depois que Abraão sai do Egito? Ele sai do Egito muito rico. Ele vai para o Egito, para aquela terra estranha, e ele sai de lá muito poderoso. Ele sai de lá com muitos bens, tanto ele quanto seu sobrinho Ló, que vinha caminhando com ele. E aí no capítulo 13, tem uma rixa entre os servos de Ló e os servos de Abraão. A gente vê aqui que tem terra de menos para gente demais. E aí não cabia todo mundo naquela terra. Tanto Abraão quanto Ló tinham crescido muito no Egito e tinham conquistado muitos bens. E o que vai acontecendo? Depois disso começa o capítulo 14, quando acontece uma guerra que ninguém estava esperando. Olha como começa o capítulo 14, Gênesis 14. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma. Que um tanto de nome esquisito, um tanto de gente que, um tanto de nomes estranhos para a gente. Mas olha para você ver que interessante, como começa o capítulo 14. Sucedeu naquele tempo. Que tempo é esse que Moisés está falando aqui quando ele escreve Gênesis? Naquele tempo que Ló escolheu uma terra muito boa. Vocês lembram lá no capítulo 13 o que Ló faz? Abraão, ele percebe aquela situação, ele fala com Ló: Ló, escolhe para onde você quer ir, escolhe o melhor lugar e eu vou ficar com o que sobrar. E obviamente, quem de nós aqui escolheria ir para um lugar ruim? Eu, no lugar de Ló, teria escolhido ir para um lugar bom também. Se recebeu a oportunidade de escolher. Só que o capítulo 14 vai mostrar para nós justamente uma história ampla sobre a avareza e o orgulho humano. É exatamente essa questão. Se nós pudéssemos escolher, nós escolheríamos o que é melhor. E Ló fez o certo, ele escolheu o que era melhor. Mas quando Ló escolheu o que era melhor e foi para aquela terra muito boa, sucedeu que naquele tempo que Ló foi para aquela terra, sem ninguém imaginar, sucedeu que naquele tempo que Ló tinha feito uma escolha tão boa para si, sem ninguém imaginar, Anrafel, Quedorlaomer, e Tidal e Arioque, eles fizeram guerra contra 5 reis. E aqui a gente vai ver algumas bíblias, até tem um título no início do capítulo 14: Guerra de 4 reis contra 5. Nós vamos dividir o capítulo 14 em 3 partes, em 3 F's. E a gente vai ver do versículo 1 até o versículo 12 uma força que é fraca, uma força que aparentemente tem muito poder, mas é uma força fraca. A gente vai ver do versículo 13 até o 16 uma força que realmente é uma força forte. E a gente vai ver do versículo 17 até o 24 qual é a fonte dessa força que é realmente forte. Esses 3 F's que não são foco, força e fé, a respeito dessas 3 forças, a respeito dessas 2 forças e a razão da última força. Então, naquele tempo que Ló escolheu um lugar tão bom, ninguém imaginava. Mas assim como o orgulho de Ló, a avareza de Ló o levou a escolher um lugar bom e não se lembrar do seu tio que era mais velho, tinham homens naquela terra que também queriam um lugar tão bom. E aí a gente começa a ter a noção disso. Como que fica escancarado o quanto nós buscamos o que é melhor para os outros? Não, o que é melhor para nós. Como eu falei no início, todos nós teríamos escolhido o que é melhor. Essa é a nossa natureza. E é isso o que Ló faz, é isso que esses 4 reis vão fazer. Naquele tempo, então, 4 reis: Anrafel, Arioque,
Quedorlaomer e Tidal. Esses 4 reis, eles fizeram guerra contra 5 reis. É muita audácia, né, gente? 4 reis fazendo guerra contra 5. 4 reinos lutando contra 5 reinos. Quem você acha que vai levar melhor nisso? A gente olha e fala assim, uai, obviamente, tem 4, tem 5, 5 é mais do que 4. Então os 5 reis que estão unidos, eles vão vencer os 4 reis. É a lógica. Então a gente vai ver do versículo 1 e 2 o que aconteceu, o que eles fizeram. Esses 4 reis fizeram guerra contra Bera, contra Bissa, contra Sinabe, contra Semebé e contra o rei de Bela, contra esses 5 reis. Esse é o cenário do versículo 1 e 2. E aí do versículo 3 ao 7, nós vamos ver como aconteceu. Moisés, quando ele escreve Gênesis, ele nos dá esse paralelo. Isso aqui aconteceu. Esses 4 reis fizeram guerra. E como foi essa guerra? Como foi que aconteceu essa guerra? Versículo 3. Todos os 9 reis se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. E como que foi isso? 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Então esses 5 reis, eles eram servos do rei Quedorlaomer, que era o chefe dos 4 reis. Então eram todos aliados. Então por 12 anos eles serviram esse rei. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oroeus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. De volta, então eles saíram ferindo um monte de gente. Eles saíram acabando com reinos. E eles foram acabando com os reinos e voltando de volta no versículo 7, passaram em En-Mispat, que é Cádiz, e feriam toda a terra dos amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então esses 4 reis, eles rebentaram com o povo daquele lugar. E eles foram destruindo todo mundo. E aí vocês lembram lá no início, os 4 reis fizeram guerra contra 5. O que aconteceu? Por que aconteceu? Porque esses 4 reis saíram ferindo esses povos. E aí o que acontece quando eles vêm ferindo esses povos? Versículo 8. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela. Esses 5 reis que são citados lá no versículo 2. Então a gente percebe que Moisés, ele conta o que aconteceu, como que aconteceu, por que aconteceu. Então esses 5 reis, eles vão agora contra os 4 reis que estavam destruindo o povo. Se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Arafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elassar. 4 reis contra 5. Esses 5 reis, eles se levantam em justiça, não é isso? Eles se levantam para defender aquele povo que estava sendo destruído. É isso que está escrito aqui, não é? Só que a gente conhece o futuro da história. Quem é Sodoma? Quem é Gomorra? Esse povo aqui não é gente boa, não. Então como que a gente pode imaginar que eles entraram nessa causa por uma justiça boa, por uma justiça eficaz? O que eles estavam buscando? Nós vamos chegar lá, mas olha só. É interessante que o livro de Gênesis enfatiza 4 reis contra 5. Não foi 5-5, não foi 4-4. É o que a gente falou no início. Obviamente, se tem 4 contra 5, quem ia ganhar? Os 5. Ainda mais porque os 5 eram 5 justos que estavam defendendo o povo. E fica tão explícito para nós aqui o motivo dessa guerra toda. É uma guerra por causa da avareza
e do orgulho desses homens. Esse rei Quedorlaomer, ele é a tocha que inflama toda essa guerra. Por causa do seu orgulho, ele quer dominar ainda além dos seus limites. Ele quer conquistar, ele quer fazer o seu nome conhecido, ele quer ir mais para frente. Ele é essa tocha que inflama aos seus companheiros, aos outros 3 reis. E esses 5 reis, o rei de Gomorra, o rei de Sodoma, o rei de Adimá, o rei de Zeboim e o rei de Bela, eles precisam se levantar contra eles, mas não porque eles são bons. O que os move a se levantar contra esses reis é justamente o seu orgulho. Eles se veem numa sinuca aonde aqueles homens estão avançando. Nós éramos aliados deles, mas eles não se importam com isso. Eles estão avançando, eles vão chegar aqui, eles vão tomar o nosso reino. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos tomar uma atitude diante disso. E só que vocês percebem como que a história, até aqui, até o versículo 9, enfatiza a grandeza desses 4 reis. Enfatiza como esses 4 reis, eles são tão poderosos. 4 reis contra 5. Eles são homens valentes. Eles são homens que lutam de maneira eficaz. Eles não entram na batalha para perder. Versículo 10. Ora, o vale de Sidim, aonde aconteceu essa guerra, ele estava cheio de poços de betume. Ele estava cheio de poços com lodo, como se fosse um lodo, com a fina camada de petróleo por cima. Esse vale era cheio desses poços. E o que acontece? Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tinha 5 reis, 5 reinos contra 4 reinos. Mas esses reis aqui, eles já vão para a batalha com medo. E eles não caíram naqueles poços por não conhecer. Eles eram dali, eles estavam defendendo seu reino. Eles ficaram com tanto medo do que ia acontecer, que eles se precipitam e eles caem nos poços. É como se, ao ver as espadas dos reis que viriam, eles ficam tão desesperados que eles acabam se precipitando naqueles poços. Eles não enxergam saída. Fugindo, quando eles começam a fugir, eles trocam um tipo de morte por outro tipo de morte. É isso que o desespero faz com a gente. É isso que o medo faz com a gente. E aqui a gente já começa a ter a noção de que Moisés está falando sobre reinos diferentes. E nenhum desses reinos aqui inclui o povo de Deus. Primeira coisa para a gente começar a entrar no texto: qual que é a nossa reação diante das situações que nos causam medo? Nós ficamos desesperados, porque o que está explícito para nós aqui é justamente isso. O desespero tem como a sua raiz o orgulho. O desespero tem como a sua raiz a necessidade de fazer alguma coisa. Só que o que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? Esses 5 reis tinham a faca e o queijo na mão. Eles poderiam bolar uma estratégia muito boa e vencer essa guerra. Eles eram mais do que os 4. Só que eles tinham uma coisa que os 4 não tinham. Eles tinham medo. Eles retrocederam. E é isso que o escritor de Hebreus fala: ora, nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam para a fé. Então, ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E os reis de Sodoma e de Gomorra, o que eles fazem? Eles fogem. Eles olham para aquela situação toda e, diante do desespero, diante da sua incapacidade de fazer alguma coisa, eles fogem. Eles dão para trás. Alguns caíram neles e os outros fugiram para o monte. Os que não morreram nos poços acabaram fugindo, foram envergonhados. E aí o que acontece? Agora sim a história começa a ficar mais interessante. Versículo 11: eles tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. A gente se lembra
da história, quem é Sodoma e Gomorra. O que vai acontecer da destruição de Sodoma e Gomorra é depois disso aqui, é lá no capítulo 19 de Gênesis. Mas a gente está diante de uma situação onde Sodoma e Gomorra foram vilipendiados, eles sofreram a agressão de outros reinos, eles estão aqui como vítimas, eles estão aqui como sofredores. Tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e a gente lembra, os reis de Sodoma e Gomorra conheciam aquele lugar, porque logo após eles fugirem, eles tomaram os bens de Sodoma e Gomorra. E aí, quem é o nosso rei? Quem é o rei do nosso reino? Quem é o rei que nós estamos seguindo? Porque esse rei aqui de Sodoma e esse rei de Gomorra são reis que, quando as coisas apertam, eles têm uma atitude, eles fogem, eles deixam seus servos sozinhos, e eles estão mais desesperados do que os seus servos, diante dos homens valentes. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. E aqui o negócio começa a encostar no capítulo 13, no que a gente conhece. Versículo 12: apossaram-se também de Ló, tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e se apossaram também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Pobre Ló, ele nunca imaginou que quando ele escolheu aquele lugar que trazia uma paz, ele olhava para aquele vale e falava: nossa, esse vale é bonito demais. Ele nunca imaginava que essa guerra ia acontecer, e ele nunca imaginava que ele ia estar no meio dessa guerra. E a gente sabe quem é Ló. Ló é um justo. O Senhor, quando ele vai destruir Sodoma, quando ele vai destruir Gomorra, ele manda os anjos irem lá na casa de Ló, buscar o Ló. Ló é um amado do Senhor. E a gente vê que o bem e o mal acontecem ao bom e ao mal. As coisas ruins acontecem à pessoa boa e à pessoa ruim. Não é porque você é filho de Deus que não vai te acontecer nada de mal. Olha para a vida de Ló. O que está de errado aqui na vida de Ló? Ele era um filho de Deus? Chefe. Ok. Só que ele estava num lugar errado. Ló era um filho de Deus, só que ele estava num lugar que não era para ele estar. Ele estava num lugar que era confortável para ele. Quando ele olhou para a situação, ele falou assim: ali é melhor, eu vou para lá. Ali é melhor e vai me fazer bem. Ali é confortável. Ali eu posso viver com a minha família. É para lá que eu vou. Só que ele não esperava que tudo isso ia acontecer. Então, quando nós estamos conectados com a impiedade, quando nós estamos conectados com o ímpio, o que acontece? Nós vamos sofrer os flagelos que aquele povo ímpio vai sofrer. Ló era um justo, mas ele foi encontrado no meio dos injustos. Ló, ele era um justo, mas ele foi encontrado no meio dos ímpios, e ele sofreu com aquele povo. Assim, na nossa linguagem popular, sobrou para Ló. Ló não tinha nada que está lá. Ló poderia ter até, a gente foi imaginar 1000 situações, ter escolhido um lugar ruim, ter falado para o seu tio: não, então eu fico aqui na metade do lugar ruim, você fica na outra metade do lugar ruim. Mas ele escolheu um lugar bom. E mais uma vez, gente, é o que todos nós faríamos, e é por isso que essa história está aqui, porque tem uma coisa especial que acontece com Ló. Tem uma coisa especial que acontece com o justo, mesmo depois de ter feito uma escolha errada. Como eu falei no início, quem é que é o rei das nossas vidas? A que reino nós pertencemos? Olha o que acontece. Eles levaram Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens tomaram e partiram. Versículo 13: porém veio um que escapara e contou a Abraão. E Gênesis ratifica, deixa bem claro, contou a Abraão, o hebreu. Moisés, quando escreve Gênesis, ele coloca todos os reis e os seus reinos. Ele fala quem lá no início: Arioque, rei de Elassá; Anrafel, rei de Siná; Tidal, rei de Goim;
Bera, rei de Sodoma, e ele contou a Abraão. Quem é Abraão? O hebreu. Quem é o hebreu nessa história? O hebreu é aquele que não tem lugar onde repousar. Abraão, ele estava ali. Vocês lembram quando Deus chama Abraão lá no versículo 12, lá no capítulo 12? Deus chama Abraão para vagar, para caminhar para uma terra que ele não sabe aonde que vai chegar, para caminhar para uma terra que ele não tem noção ainda. Deus sabia, mas Abraão, ele era o hebreu, ele era o vagante. Abraão pertencia ao povo hebreu, uma nação que ainda ia nascer, ao povo de Éber, ao povo de Hebron, o hebreu. Esse é Abraão na história. Abraão é aquele que não tem lugar, Abraão é aquele que não tem reino, Abraão é aquele que não tem o seu lugarzinho especial e não tem o seu reino. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. E a gente para pensar aqui, né? Será que esse ele foi contar para Abraão? Ele vem lá de Sodoma, lá de Gomorra. Ele fala assim: eu vou contar para Abraão, porque Abraão precisa saber disso. Ele vai de uma maneira totalmente interesseira falar com Abraão, na esperança de que ele possa receber da mão de Abraão algumas bênçãos, algumas coisas, para que ele possa continuar sobrevivendo. E aí, né, trazendo o nosso dia de hoje, tem muita gente, irmãos, tem muita gente que quer te trazer notícias, que nem esse que escapou, quer nos trazer notícias de coisas que estão acontecendo, mas ele não está interessado na atitude que você vai tomar, nem no que você vai fazer. Ele está interessado justamente no que você pode oferecer para ele. Vocês lembram? Esse ele é do reino de Sodoma, e nós vamos ver qual que é a estirpe, qual que é o tipo, qual que é o jeito do povo de Sodoma. Então esse que escapou veio e contou a Abraão, o hebreu. Esse Abraão, ele habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Abraão então também tinha aliados. Versículo 14: ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, quando Abraão ficou sabendo disso, ele fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em casa, em sua casa, e os perseguiu até Dan. Então, quando Abraão fica sabendo do que aconteceu com Ló é aquele cara que foi lá escolher o melhor lugar sem nem saber, né, sem ter nem noção do que ele estava fazendo. Ló brincando com o perigo, achou que está escolhendo uma coisa boa. Então o que acontece quando Abraão sabe, quando Abraão fica sabendo do que sucedeu a Ló? O que ele faz? Versículo 14: ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Ele foi atrás daquele povo, ele foi atrás dos 4 reis. E a gente viu que era uma batalha de 4 reis contra 5, e os 5 reis saíram atemorizados. Só que esses 4 reis, eles não sabiam de uma coisa. Como eu falei no capítulo 12, essa terra já havia sido dada a um homem, essa terra já havia sido entregue a um homem. Aqueles 4 reis não sabiam disso, e Deus vai fazer prova disso a Abraão agora. A gente teve o motivo da primeira guerra, que é o orgulho e a avareza de todos aqueles homens em conquistar espaço. E agora nós temos um novo motivo para uma nova guerra. Agora é uma guerra diferente. Então, tudo isso vem acontecer agora. Ele vai e persegue eles até Dan, por causa de um motivo diferente. Não é para conquistar reinos, não é para conquistar pessoas, não é para conquistar dinheiro nem espólios. É por causa do versículo 12. Eles haviam se apossado de Ló, e Abrão é o familiar de Ló. Abrão é esse hebreu que as pessoas, os outros reis olhavam para ele e falavam assim: olha, ele não tem onde ficar.
Abrão é esse que vai com a comitiva tão pequena enfrentar 4 reis, dos quais 5 reis já haviam fugido. Abrão, ele não mede esforços para buscar Ló. Abrão, ele vai até lá no meio da guerra para buscar Ló, o imerecível Ló, que fez uma escolha tão errada. Então, a gente, voltando ao início do texto, quem é o nosso rei? Nós esperamos ver as coisas num reino aparente. Jesus fala lá em Lucas 17, quando disserem para você, o rei está aqui, o rei, ele chegou. Não busquem o reino de Deus em coisas aparentes. Será que nós buscamos o reino de Deus em lugares que a gente olha e fala assim, olha, eu acho aqui funciona melhor? Ou nós buscamos o reino de Deus como um hebreu, como alguém que pertence a um Deus que age por fé, que tem um relacionamento por fé e não por coisas palpáveis? Todos esses 5 reis, eles tinham coisas palpáveis, eles tinham reinos, eles tinham poder, e toda essa briga se dá por causa de poder. Todos esses 5 reis, eles tinham servos que lutavam, eles tinham soldados, eles tinham exércitos. Abrão, lá no início, ele vivia de maneira rica com seu pai, lá em Ur dos Caldeus. E Abrão, ele é chamado a abrir mão de todas essas coisas, a abrir mão de ser um rei. Ele poderia ser um rei como esses. E o texto testifica para nós, se coloca bem claro, Abraão era o hebreu. Ele não era rei de um outro reino, ele não se colocava como rei. Abrão era o pai que cuidava do seu povo. Abrão era um rei diferente. Então, como nós vemos lá no capítulo 12, quando Deus chama Abrão, lá de Ur dos Caldeus, da sua vida tão confortável com seu pai e em riquezas, para abrir mão de tudo isso, para abrir mão de ser um rei, imagina, para abrir mão de ser proprietário de um povo, para vagar, para chegar nessa situação aqui. Só que, como eu falei, o nosso Deus, Ele é um Deus que age por fé. O Espírito Santo de Deus age na fé, e nós não nos guiamos por vista. Abraão está aprendendo a não viver por vista. Abraão chega lá no meio desse povo, no meio dessa guerra, ele se levanta para ir buscar Ló, e ele tem um sentimento com ele, ele tem uma certeza com ele, ele tem uma convicção com ele. Esse povo está guerreando, mas eles não sabem que esse reino já é meu, porque Deus me chamou para tomar essas terras nas minhas mãos. Então, por mais que são 4 reis tão poderosos, por mais que esses 4 reis tão poderosos acabaram de vencer, eles estão no seu ímpeto, eles estão no seu poderio, sabe? Eles estão convencidos de acabar de vencer. Eles estão prontos para outra guerra, eles têm uma estratégia tão boa. Mas por mais que eles sejam assim, eu vou com o meu pequeno povo, com os servos nascidos em casa. Eu vou lá e eu vou trazer Ló de volta. Eu vou lá porque o meu Deus tem uma aliança com Ló. Esse é o nosso rei, esse é o nosso Senhor, é quem vai buscar o perdido, aonde o perdido não tinha nem noção. Ele estava lá em Sodoma, amando aquele lugar. Ele não tinha nem noção, aquele lugar às vezes estava tão bom, e do nada dá tudo errado, do nada uma guerra, do nada ele é levado cativo, do nada o seu coração agora está preso com tudo. Ele é servo de um rei que ele nem imaginava, e de um rei tão ruim que é esse Kedorlaomer, um homem que teve a capacidade de inflamar outros reis para levantar uma guerra por causa do seu orgulho. Mas esse é Abrão. Abrão é um homem de Deus. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, repartidos contra eles de noite. E ali no meio da noite, ele vem e ataca aqueles homens, ataca aqueles 4 reinos, de maneira repartida.
Ele vem, cria estratégia, divide os seus homens e ataca eles por envolto, ataca eles por fora. Repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens os feriu e os perseguiu até Obá. Agora aqueles 4 reis tão poderosos, aqueles 4 reinos tão poderosos, aqueles 4 exércitos, que viu 5 exércitos fugindo deles, eles estão fugindo. E Abrão, com a comitiva tão pequena, com os seus 3 aliados e com os seus homens, ele persegue esses 4 reis tão poderosos, tão opulentos, até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Versículo 16. E o que Abrão faz então? Traz de novo todos os bens, traz de volta tudo como era antes, e também traz Ló, o seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Nós estamos falando aqui de um pai que tem um povo, um pai Abraão, que pode ser considerado muito mais do que um rei, porque ele não é como os reis que fogem. Ele cuida do seu povo de maneira tão zelosa que ele vai buscar Ló no meio dessa guerra tão amedrontadora, e ele traz Ló de volta. E ele garante que a vida de Ló vai permanecer, ele garante que Ló vai ter os seus bens de volta, e todo o seu povo há de ser reavido. E no versículo 17, lembra que eu falei lá do início sobre o que escapara? Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, aquele rei fujão lá do início. Ele fugiu, e agora, depois que Abrão vai atrás de Ló, engraçado que Ló era pertencente ao rei de Sodoma, mas o rei de Sodoma ele faz pouco caso de Ló. Para ele não importa as pessoas. O que importa para ele? Agora, depois que Abraão vence a guerra e volta com os espólios, volta com tudo, vem ao seu encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei, que é o local onde Abrão conhece o rei de Sodoma, onde o rei de Sodoma conhece quem é Abrão. No vale do rei, que é esse lugar onde vai acontecer uma coisa tão maravilhosa, esse lugar onde revela para Ló quem é o rei de Sodoma, esse lugar onde revela para Sodoma quem é o rei de Sodoma, quem é Sodoma, quem é esse povo. No vale de Savé, que é o vale do rei, o vale de encontro dos reis, o vale de encontro de homens que se achavam tão poderosos. E por muitas vezes o salmista nos coloca como reis, como príncipes, porque nós, na nossa ilusão de poder, na nossa ilusão de poderio, nós queremos sacudir a terra como esses 5 reis e fazer com que as coisas aconteçam segundo a nossa vontade. E nós nos encontramos no Vale do Rei com o rei de Salém, o rei de Jerusalém. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, nesse lugar aonde Sodoma é totalmente exposta, aonde Abraão é totalmente exposto ao rei de Sodoma, que é o Vale do Rei, o rei de Sodoma vai e corre ao encontro de Abraão. E o que o rei de Sodoma faz? Não faz nada. O rei de Sodoma, se fôssemos dizer que ele não é um rei de verdade, é um homem sem honra, nós poderíamos dizer que o rei de Sodoma não tem a atitude sequer de um homem. Ele vai até Abraão e ele permanece em silêncio. Ele vai até Abraão e ele não tem o que falar, ele não tem o que fazer, ele está totalmente envergonhado. Ele fugiu e deixou Ló para trás, e Abraão foi atrás de Ló. Versículo 18, aparece outro rei, no mesmo vale, no vale do rei, no vale de encontro dos reis. Aparece agora no versículo 18 Melquisedeque, o rei de Salém, que mais tarde vai vir a ser Jerusalém. Melquisedeque, rei de Salém, ele trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E o que ele faz? Ele abençoa a Abraão.
Ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, ele é um sacerdote do Deus Criador. Ele abençoa Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. No Vale do Rei, Abraão encontra a providência do Senhor. Ele encontra alimento e bênção. O rei Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote Melquisedeque, traz para Abraão pão e vinho. E não é só isso. Ele não é como os outros reis interesseiros. Ele não é como o rei de Sodoma. Você percebe aqui o contraste entre o rei de Sodoma e o rei de Salém? Esses dois reis. E esse no meio, que não é rei de nada, Abraão, o hebreu. Ele é um pai de multidões, um pai de uma nação. Então, o contraste entre esses dois reis: o rei de Salém, ele traz alimento, ele traz bênção. Ele não é um rei que está interessado em só entregar comida. Ele não é um rei que vem de maneira astuciosa, de maneira interesseira, só para trazer alimento. E para falar assim: ó Abraão, então vamos fazer uma aliança, que isso é poderoso. Você conseguiu vencer aqueles reis, eu quero fazer uma aliança com você. Esse rei não é interesseiro. O rei Melquisedeque é um rei diferente. Nós estamos falando de um reino diferente. Lembra? Uma guerra que é travada por um motivo diferente. Não é por causa do orgulho, não é para expandir o reino. É por causa de um homem. É por amor a uma vida. Por causa de um servo, esse rei faz guerra. Por causa de um servo, esse pai faz uma guerra. Por causa de um servo, Melquisedeque, rei de Salém, traz pão e vinho, traz a providência, que é alimento e bênção. E ele abençoa Abraão. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. A gente falou hoje de manhã sobre o que é a bênção. Quando ele fala que bendito seja Abraão, ele não está dizendo só: Abraão, você é muito abençoado porque você venceu a guerra. Ele fala: Abraão, você foi chamado dentre todos os homens do mundo. E lembra, Melquisedeque, ele é sacerdote, ele conhece o Deus Altíssimo. Ele fala: Abraão, bendito seja você, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, porque o Senhor te chamou para travar batalhas que homens não imaginariam. O Senhor te chamou para travar batalhas que homens fugiriam. O Senhor te elegeu para ser pai de uma nação. O Senhor te elegeu para não entregar sua alma à falsidade. O Senhor te chamou e te elegeu para ser pai de um povo e para pertencer a um povo. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. E não é qualquer Deus, é o Deus que possui os céus e a terra. É por isso que nós especificamos no credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não é um Deus como os outros deuses, não é um Deus como os ídolos, não é um Deus como os deuses dos outros reinos. É o Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. É o Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Os céus e a terra são da sua propriedade. E bendito seja esse Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E aqui, nesse momento, Melquisedeque, o sacerdote, aquele que fazia comunicação entre o seu povo e entre Deus, esse rei que também era sacerdote, Melquisedeque, ele ratifica essa guerra de Abraão. E ele lembra para nós: bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. Essa guerra é uma guerra justa. Essa guerra é uma guerra não por motivos espúrios, não é uma guerra pelo orgulho do homem, não é uma guerra, como eu falei no início, para ganhar, não é uma guerra para vencer, não é uma guerra por avareza. É uma guerra por almas. É uma guerra para que a verdade prevaleça. É uma guerra para que Sodoma caia. Mas Sodoma foi salva. E nós vamos chegar lá. É uma guerra diferente. Por que Deus quis salvar Sodoma? Deus vai destruir Sodoma depois. De tudo, ainda no versículo 20, no final do 20, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo.
Abraão, ele reconhece que Melquisedeque é o sacerdote do Senhor, e ele entrega para Melquisedeque, depois de receber alimento e bênção, as primícias. É como se ele estivesse dizendo para Melquisedeque: através da sua pessoa, Melquisedeque, o sacerdote, eu entrego para Deus tudo que eu tenho de melhor, de tudo lhe dou o dízimo. Eu entrego para Deus todas as minhas primícias, representando assim que tudo o que eu tenho pertence a Deus. Eu não entrego para Deus só essas coisas que eu peguei na guerra. Eu não entrego para Deus o que é de pior, o que está sobrando. Eu entrego o dízimo, eu entrego as minhas primícias, eu entrego o que tem de valor, para declarar ao Senhor, pelo seu sacerdote, que todas as minhas coisas pertencem a Deus. E vamos destacar uma coisa aqui importante, irmãos. Nós não temos sacerdotes humanos. Nós não temos homens que nos representam como sacerdotes mais. Nós tínhamos. E Melquisedeque, ele é essa sombra perfeita, é o que o salmista fala, é o que Hebreus 7 fala. Melquisedeque é a sombra do perfeito sacerdote que viria. Por que nós não temos mais sacerdotes hoje? Por que você não precisa de uma pessoa que vai fazer um intercâmbio ou comunicação entre você e Deus? Porque nós temos Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque, por outras razões, Deus chama a tribo de Levi posteriormente para trazer de Levi os sacerdotes. Mas em Melquisedeque já havia sacerdócio, e é por isso que Jesus é um sacerdote segundo Melquisedeque, pela ordem de Melquisedeque, porque ele é descendente de Davi e não da tribo de Levi, mas ele é sacerdote segundo Melquisedeque. Ele é o sacerdote que não teve quem o ungisse como sacerdote. Ele é o sacerdote que o seu sacerdócio nunca vai acabar. Qual foi o dia que Melquisedeque morreu? É o que nós falamos no início. Nós não encontramos. Não porque Melquisedeque era um sacerdote especial, mas porque a intenção bíblica é de colocar Melquisedeque como o tipo do sacerdote especial. Melquisedeque certamente morreu, mas olha, ele era o Melquisedeque, rei de Salém e sumo sacerdote, apontando para o rei de Jerusalém que viria, o perfeito rei de Jerusalém, que é o nosso Jesus, o Messias, o Jesus Cristo, que é rei, profeta e sacerdote. Então em Melquisedeque nós vemos que ele é rei e sacerdote, e Cristo excede isso. Cristo é o profeta, rei e sacerdote. Melquisedeque, apontando para o Cristo, como uma sombra do Cristo, ele se encontra com Abraão depois da guerra, e ele é esse homem, como eu falei, sem origem. E o que importa é que ele seja sem origem? Por que de maneira tão ativa a palavra de Deus quer fazer com que Melquisedeque seja sem origem e sem final? Importa que, assim como Melquisedeque, nós sejamos, porque nós também estudamos que nós não temos sacerdotes humanos hoje mais, porque diante de Deus, através de Cristo, todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos chegar ao Santo dos Santos por causa de Cristo, o perfeito sacerdote. Nenhum pastor pode fazer isso por você, nenhuma igreja pode fazer isso por você. Você tem pleno acesso aos Santos dos Santos por causa do último sacrifício perfeito que foi feito em Cristo Jesus, o Cordeiro imolado. Então, por que importa que nós sejamos como Melquisedeque? Que assim como Melquisedeque, o nosso nome, a nossa fama aponte para Cristo. Assim como Melquisedeque, que o nosso nome seja enterrado, sem nenhuma menção a quem nós fomos, a quem nós somos. Que o nosso nome seja enterrado, assim como Melquisedeque, dizendo: esse era um bom servo de Cristo, e dizendo todas as coisas que nós fizemos para Cristo. Que se em todas as páginas da história, se alguma coisa puder ser citada a nosso respeito, que seja como Melquisedeque, que ele trouxe pão e vinho, ele trouxe cuidado, ele trouxe alimento, ele trouxe bênção. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e é isso. Ele não
não é citado como um grande vencedor e nem como um perdedor. Ele é citado como servo do Deus Altíssimo. Então importa que o nosso nome morra com o nosso corpo, que nós sejamos esquecidos e Cristo seja lembrado, porque importa que tudo seja sobre o Filho, sobre Jesus, sobre Cristo Jesus. Então, versículo 21, então, disse o rei, agora, depois que acontecem essas coisas, o contraste vai ficar ainda maior entre o rei de Sodoma e o rei de Salém. Então, agora o rei de Sodoma fala, disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Eu quero os escravos. Você pode ficar com as coisas. Essas pessoas, sabe, porque as coisas não importam para ele. Essas pessoas dependeram dele a vida toda. Se ele tivesse bens, ele não teria servos. E os bens para ele, nesse momento, não é de tanta importância. Ele precisa reconstruir o reino que foi derrubado. Ele precisa dessas pessoas que serviam a ele de maneira tão fiel, de maneira tão sincera, com o coração cativo a Sodoma, com o coração cativo ao que tinha em Sodoma. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Mane, que foram comigo. Esses que tomem o seu quinhão. Lembra desses três que foram na batalha com Abrão lá atrás, no versículo 14? Então, é isso que Abraão fala com ele: não quero nada seu, nada, nem essas pessoas. Eu não quero os seus servos, eu não quero as suas coisas. Para que não chegue um dia e você fala assim: Abraão tomou o que era meu. Mas por que Abraão está falando isso? Primeiro ponto, a gente vê que Abraão, ele toma o nome do Deus Altíssimo como escudo para si. Abraão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Ele coloca esse Deus Altíssimo contra escudo, contra toda a avareza, contra a avareza do seu próprio coração. Ele coloca Deus na sua frente, fala assim: diante de Deus, eu levanto a mão a Deus e juro que nada tomarei, de nada que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para você não dizer que enriqueceu a Abraão, porque Abraão, ele sabia que essa terra pertencia a ele, por isso que ele vai nessa batalha sem pestanejar. Abraão sabia que Ló pertencia ao povo dele, por isso que ele vai nessa batalha sem pestanejar. Abraão, ele é o pai dessa multidão que sabia que ele precisava buscar Ló, e aqui ele sabe que ele não precisa dos servos de Sodoma. Por quê? Deus tem uma coisa com Sodoma. Sodoma vai ser destruída, lá na frente Sodoma vai ser arrebentada. Esse é o destino do ímpio. Esse é o final da onde o ímpio vai chegar. E lembrando do que aconteceu com Ló. Você, irmão, você quer estar no meio dos ímpios? A justiça do Senhor vai alcançar toda impiedade. Que nós não sejamos encontrados no meio dos ímpios, porque Deus destinou os habitantes de Sodoma a um julgamento ainda mais severo. Ele livrou Sodoma das mãos de Quedorlaomer, das mãos daqueles reis, mas por um propósito. Deus, em sua providência secreta, ele livrou os habitantes de Sodoma e de Gomorra daqueles reis. Mas por que ele fez isso? Abrão é levantado por Deus para livrar esse povo, a fim de que eles se tornassem ainda mais indesculpáveis. No dia que Sodoma e Gomorra foi destruída, eles não puderam dizer que o Senhor não olhou para eles. O Senhor salvou eles no dia. O Senhor os livrou das mãos de Quedorlaomer. Mas por que o Senhor fez isso? Por amor a um homem. Por amor a um homem, ele salvou até os ímpios daquela situação. E a gente vê esse contraste. O ímpio, ele cai na boca da onça, porque o justo
cai na boca da onça porque ele está caminhando com os ímpios. O justo, ele se coloca em uma situação muito ruim, em situação de perder a vida, porque ele está caminhando com ímpios. E o Senhor é capaz de livrar os ímpios dessa situação por amor ao justo. Mas Ló é um cara complicado. Nós vamos ver mais para frente qual que é a atitude de Ló. Ló ama aquele lugar. Ló ama aquele lugar a ponto de continuar vivendo ali, naquele lugar tão horrível. Porém, o destino do ímpio é um destino implacável e é um destino que não pode ser mudado. Sodoma e Gomorra vão ser destruídas, sem desculpa. Eles se tornaram indesculpáveis. Eles já eram indesculpáveis, como diz o Salmo 19, mas eles conheceram o poder de Deus. O rei de Sodoma conheceu Abrão, um homem de Deus, e ele nunca vai poder dizer que ele foi inocente nisso, porque ele foi livrado. Ele conheceu o que era desfrutar do favor, desfrutar da providência do Deus Altíssimo. A questão é que ele se fez cego para isso. Ele foi cego para isso. Diante de todas essas coisas, o que é que importa para nós, irmãos? Que nós possamos hoje aprender a lição de Ló. Que nós possamos hoje correr para longe da situação que nos parece confortável, que nos parece favorável, mas aonde Deus não está. Que nós possamos hoje correr para longe dessas circunstâncias que acariciam o nosso ego, que nos fazem nos sentir tão bem, poderosos como reis, como príncipes, mas que não é o lugar da providência de Deus, não é o lugar onde Deus nos chamou para estar. Que nós possamos hoje nos afastar da nossa necessidade de sacudir a terra, de sacudir o mundo, para fazer com que a nossa vontade prevaleça. Que nós possamos hoje nos prostrar diante da vontade de Deus. A segunda coisa é que hoje, não importa qual foi a decisão que você já tomou no passado e que te fez ser um habitante de Sodoma. Nós estamos falando aqui de um Deus que vai até a guerra mais vil, de um Deus que vai até esse lugar tão horrível, que é essa guerra de orgulho entre reis, para resgatar o pobre Ló, para resgatar o Ló que está iludido, para resgatar o Ló que tem o seu coração cativo àquela terra. Então não importa o lugar onde você esteja, o Senhor te alcança hoje. Que o Espírito do Senhor possa quebrantar os nossos corações e nos fazer voltar para o lugar de providência do Senhor, para a habitação da sua santa família. Nós somos povo de Deus, rebanho do seu pastoreio. Que nós possamos, assim como Ló, ser encontrados hoje resgatados. O Senhor tem poder para nos resgatar. Que o Espírito Santo de Deus dobre os nossos corações, para que nós não sejamos reis, mas vassalos do rei. E o terceiro ponto para nós hoje, lembra que eu falei no início sobre esses três F's? Qual é a fonte da verdadeira força? Melquisedeque, rei de Salém, ele trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. A fonte de toda a nossa força é a providência soberana de Deus. Nós podemos lutar contra todos os reis que nós vemos. Nós podemos nos esforçar para lutar e para fazer todas as coisas acontecerem à nossa vontade. Mas nós não podemos ser vitoriosos contra o rei. Contra o rei com R maiúsculo. Contra o rei que vem. É ele que entrega os adversários nas nossas mãos. Porque quando Melquisedeque fala isso com Abraão, ele está ratificando: Abraão, essa batalha não era sua. Essa batalha era a batalha de Deus. Deus é quem queria buscar Ló.
Que nós possamos hoje lutar, então, não as nossas batalhas. Só assim é que nós seremos vitoriosos, lutando as batalhas do Deus Altíssimo. Só assim nós seremos vitoriosos, lutando as batalhas que importam, não as nossas, as batalhas do Deus Altíssimo. Então, bendito que nós possamos ser abençoados, que nós possamos entender que Deus é quem possui os céus e a terra, que nós possamos ser como Abraão, que nós possamos ser como Melquisedeque, que exibiu a imagem de Cristo. E se lembre, Cristo, como no Salmo 110, é o sacerdote, o rei que reina para sempre. E a nossa vida não seja de gratidão, mas que a nossa vida seja de devoção, que a nossa vida seja de servos que eram escravos, que eram cativos, servos que foram alcançados por Sodoma, que escolheram morar num lugar confortável, mas que agora são cativos do Rei soberano, que agora são cativos e que servem ao Rei que vem, ao reino que vem. Dele é o reino que vem. Que a nossa vida possa ser em santa devoção a esse Rei que reina, que é soberano, que é o Deus Altíssimo. Amém? Vamos orar, irmãos?